Agora existem pequenos carros elétricos com preços similares aos de combustão, mas apenas de marcas econômicas ou novas. Um deles é o carro que analisamos aqui, o Leapmotor T03. O Leapmotor T03 pode ser o melhor carro elétrico compacto que você não conhece. Aqui, vamos dar uma olhada mais de perto. Ao contrário de algumas outras marcas chinesas, a Leapmotor prioriza o custo-benefício acima de tudo, mas não entrega isso em seus veículos elétricos com desvantagens como desempenho fraco demais, equipamentos básicos, segurança comprometida e autonomia de condução patética. A prova perfeita disso vem com este carro, o Leapmotor T3. Como você pode perceber pelo visual amigável deste modelo chinês, há várias características europeias, tanto no carro quanto na marca Leapmotor International. Agora, ela vende os modelos da marca fora da China e é 51% controlada pelo conglomerado automotivo ocidental Stellantis. Agora, os diversos showrooms das marcas deles serão usados para vender o T03. A Leapmotor foi fundada na China recentemente, em 2016, por Zhong Jiangming, um engenheiro elétrico sem experiência prévia na indústria automotiva, mas eles cresceram rapidamente, já venderam 250 mil carros globalmente e esperam dobrar esse número até 2030. Desde que modelos como o T03 atraiam um público amplo, este carro, com foco em acessibilidade e tecnologia, pode conseguir isso. Saiba mais sobre esse modelo baixando o app Car and Driving Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente neste Leapmotor T3, então fique com a gente para a análise mais completa do setor, o Car and Driving Car Reviews Road Test. Carros pequenos e pouco potentes podem ser divertidos de dirigir em ambientes urbanos, ou pelo menos alguns. Minis Fiat 500S há muito tempo apostam nessa característica e este modelo Leapmotor traz pelo menos um pouco disso para a era elétrica. Dirija-o em sequência com seu concorrente mais próximo no mercado, o Dacia Spring, e ele parece ser um carro muito menos comprometido. A aceleração do único conjunto motriz disponível aqui é visivelmente mais ágil do que no antigo modelo de carro urbano movido a combustão ao qual você talvez estivesse acostumado a dirigir. A unidade motriz em questão conta com um motor dianteiro de 93 cavalos alimentado por uma bateria de 37,3 kWh, oferecendo uma 265 km. Isso deixa o T03 em posição intermediária no segmento. Com certeza, ele é melhor do que o mais potente Dacia Spring, que tem um motor de 64 cavalos, bateria de 26,8 kWh e autonomia de 225 km, mas não chega ao nível do Citroën EC3, que por 30% a mais no preço oferece 113 cavalos, 44 kWh e 320 km de autonomia. Então, no fim das contas, depende do que você realmente quer. Se você acha que o motor Leap tem bom preço, potência e autonomia, vai se impressionar com o controle de carroceria e a suspensão bem calibrada. Qualquer que seja o modo de direção que você escolher, conforto, padrão ou esportivo, não há aquela mudança de direção direta e instantânea que você teria, por exemplo, em um Mini elétrico, mas o retorno melhora com a velocidade e ele é ótimo para manobrar no trânsito e rodar pela cidade. Os freios são bons e também bastante responsivos, e já que estamos falando dos pontos positivos, tirando um pouco de ruído do vento ao redor das colunas A, o nível de refinamento em cruzeiro é realmente impressionante. É melhor que alguns superminis elétricos de categoria superior. Isso não compensa que, em baixas velocidades, é preciso suportar o forte barulho do gerador de som do veículo elétrico sob o para-choque traseiro. Ele faz um ruído agudo que parece uma mistura de vento uivando com um rolamento de roda desgastado. Um gerador de ruído em baixa velocidade é, claro, obrigatório em todos os veículos elétricos, mas você realmente deveria poder desligá-lo e ele não precisa soar tão desagradável quanto este.
Pelo menos isso te incentiva a passar dos 32 km/h, mas quando você faz isso, surgem mais efeitos sonoros indesejados com as tecnologias de assistência à condução, que, em vez de apenas emitir um aviso sonoro, interrompem sua viagem com uma voz sem corpo que faz sugestões óbvias sobre o trânsito, te repreende continuamente por ultrapassar um pouco o limite de velocidade ou, como uma sogra insistente, fica te alertando o tempo todo para dirigir com cuidado. Os donos do grupo Leapmotor Stellantis devem deixar claro aos engenheiros chineses que motoristas europeus detestam isso. É uma pena, pois em quase tudo mais fizeram um ótimo trabalho aqui. Existem 3 modos de motorização Eco, Standard e Sport. Quando você sai dos limites da cidade, vai querer evitar o desempenho fraco e a resposta meio pegajosa do acelerador que vem com o modo Eco. O modo Sport não faz muito mais do que deixar a direção artificialmente mais pesada, certamente não faz você ir mais rápido nem melhora o tempo de 0 a 100 km por hora, que é de 12,7 segundos. É quase 2 segundos mais rápido que o Spring, mas a velocidade máxima é modesta, 130 km por hora. Falando em configurações, há mais 3 para regeneração de frenagem Eco, Padrão e Sport. Sport é o modo mais intenso e com ele é possível dirigir quase sempre usando apenas um pedal, raramente precisando do freio, exceto para parar totalmente. Você vai precisar lembrar de ativar isso na cidade, onde você vai perceber que realmente vai se mover rapidamente no trânsito urbano, além de que a ótima visibilidade ao redor aqui significa que estacionar dificilmente poderia ser mais fácil e o círculo de giro de 9,7 metros é realmente pequeno. O T03 é compacto para sua proposta urbana. Mede 3.620 milímetros de comprimento e 1.577 milímetros de largura, tamanho similar ao Fiat 500, mas é mais alto, com 1.652 milímetros. Em relação ao rival Dacia Spring, ele é mais curto, estreito e 61 milímetros mais alto, o que prejudica o design, mas aumenta o conforto dos passageiros traseiros, como veremos. Ele também é leve para um elétrico, pesando só 1.175 quilos. Para te dar uma perspectiva de categoria, um Fiat 500 pesa 1.330 quilos. De perfil, lembra mais o Kia Picanto que o Fiat 500? Este modelo da Leapmotor não busca ser um acessório de moda como outros pequenos elétricos mais caros lançados recentemente. Você pode achar isso refrescante ou pode pensar, como nós certamente pensamos, que ele provavelmente venderia muito mais se não parecesse tão estranho de alguns ângulos. É uma escolha bastante sensata de design, com essas rodinhas pequenas empurradas para cada canto e um acabamento legal também. Rodas de liga leve de 15 polegadas de série, capas de espelho pretas e o teto de cor contrastante com seu teto panorâmico de vidro de série. De frente, o estilo é arredondado e a Leapmotors tentou, sem muito sucesso, destacar a grande placa frontal cega com a tampa de carregamento centralizada. Ela fica acima de uma entrada de ar estreita que supostamente tem o formato de um sorriso. Os enormes faróis traseiros alongados, com essas luzes diurnas de LED integradas, parecem até que foram emprestados de um Mini Countryman da geração passada, e esses pequenos recortes pretos nos cantos inferiores, bem, eles não fazem muita coisa. Pouco a reclamar na traseira, onde as luzes de freio em LED vêm com uma faixa preta central, destacando o nome Leapmotor. Há um pequeno spoiler no teto, refletores finos no para-choque traseiro e um emblema T3 vermelho na tampa do porta-malas. Vamos olhar por dentro. Se você acha que é espaçoso aqui, não está certo, é mesmo. Você esperaria que parecesse barato também pelo preço pedido, mas a menos que você chegue com expectativas realmente irreais, não deveria achar isso em grande medida. Sim. Há muitos plásticos ásperos, como nos painéis das portas e na parte inferior do painel, mas também existem materiais de toque macio nas áreas de uso mais frequente. É certamente muito mais agradável do que o rival Dacia Spring. Nem tudo funciona. A ventilação preta brilhante no centro é um pouco chamativa, mas o revestimento no topo do painel é agradável.
O volante de 3 raios é confortável e conta com detalhes como botão de partida prateado e maçanetas cromadas. O grande teto panorâmico e a ausência de um console central aumentam a sensação de espaço geral e os chamados bancos esportivos de peça única são razoavelmente confortáveis e oferecem bom suporte, muito mais do que os do rival Dacia, embora nós teríamos sacrificado de bom grado alguns outros itens de equipamento para que eles viessem com suporte lombar. As duas telas têm um bom tamanho para o tipo de carro que este é, mas não gostamos do fato de a central ter engolido quase todos os botões do painel, além de ficar parcialmente escondida pelo volante, que infelizmente só é ajustável em altura e não em profundidade. Como era de se esperar, dada a forma quadrada e envidraçada, a visibilidade ao redor é excelente. Uma câmera traseira é instalada por precaução. Pelo volante, você vê um painel de 8 polegadas com um gráfico central do T03 que muda conforme o carro está parado ou em movimento. Não é possível configurar o display e há muito espaço desperdiçado, mas tudo o que você precisa está aqui, com indicações pequenas demais na parte inferior para a hora, temperatura, autonomia e marcha. Sobre a tela central de 10,1 polegadas com tecnologia Snapdragon da Qualcomm, há prós e contras. Oferece muitos recursos, navegação em tempo real, Wi-Fi 4G comando de voz, Amazon Music Online, atualizações remotas, entre outros. Mas há pontos negativos por precisar operar o sistema de climatização por ela. Procure o ícone de climatização na parte inferior central e note a ausência de Apple CarPlay e Android Auto. A Leapmotor oferece um sistema de controle por aplicativo através do qual você pode obter parte dessa funcionalidade. Como está na moda, a tela inicial se divide em seções de widgets, mídia, navegação e uma seção de relógio com números em estilo retro flip. Mas há alguns problemas. Em dias ensolarados, as duas telas atraem todo tipo de reflexo. O estranho limpador único deixa a parte superior esquerda da tela sem limpar e há um certo atraso quando você começa a andar antes que o sistema de climatização realmente entre em ação, o que é particularmente irritante nas condições de muito calor do nosso teste de hoje. Por que os controles de algo tão essencial como a luz ficam ocultos na tela sensível ao toque, especialmente considerando o quanto o assistente de voz Tech Drive é irritante? A Leapmotor realmente deveria tornar muito mais fácil do que é desativá-lo. É uma pena que esses detalhes desanimem você desse carro, pois ele é bem projetado em outros pontos. Pelo menos a praticidade da cabine é razoável. O porta-luvas e os compartimentos das portas são grandes. Entre os bancos há um porta-objetos estreito, um porta-copos atrás e outro na base do painel, junto a uma tomada 12 volts e duas entradas USB. Os paraçóis também têm presilhas para tickets. Hora de conferir a traseira, onde os 2.400 milímetros de entre-eixos e o espaço da plataforma são otimizados pela arquitetura inteligente de célula ao chassi da Leapmotor. A altura interna generosa do formato quadrado faz pensar que será espaçoso atrás, e se você vem de um Fiat 500, vai concordar. Não há muitos carros nessa categoria em que dois adultos de 1,80 metros conseguiriam entrar sem muita dificuldade, mas pode esquecer aquelas pretensões de Super Mini que você poderia ter em um modelo a combustão desse tipo, como por exemplo um Hyundai i10. Apesar do teto panorâmico de vidro, talvez dê para usar uma cartola atrás, mas seus joelhos sempre ficarão apertados contra o banco da frente, a menos que você ou quem está na frente seja muito baixo. Também é decepcionante descobrir que só há espaço para duas pessoas aqui atrás. Claro, um terceiro cinto central deixaria o espaço realmente apertado, mas isso poderia ser suficiente para uma terceira criança pequena acompanhando seus filhos para o lanche. Ainda assim, há fixações Isofix para cadeirinhas em cada lado e os apoios de cabeça não são do tipo que incomodam a nuca até você levantá-los. Stellantis e outros carros pequenos, atenção a isso. É uma pena que não haja bolsos nos encostos dos bancos traseiros nem entrada USB, mas os porta-objetos das portas são grandes, há acesso ao porta-copos central, o assoalho é quase plano e alças de apoio com ganchos para casacos.
Vamos terminar falando do porta-malas, que a Leapmotor claramente se inspirou no Mini Cooper hatch de 3 portas, porque a capacidade de 210 litros é exatamente a mesma. Isso, na verdade, é um pouco decepcionante, já que o concorrente Dacia Spring tem muito mais, são 308 litros lá. O vão de carga é alto e não há espaço sob o assoalho, então os cabos de carregamento ocupam boa parte do espaço disponível. Mas terá suficiente para mochilas e compras semanais? É mesquinho não fornecer prateleira de bagagem e ainda pior não oferecer divisão no encosto traseiro. Será necessário abaixar aquilo para acomodar itens grandes e assim a capacidade chega a 880 litros. Há ganchos para sacolas dos dois lados e luz à esquerda. Desde o lançamento até este teste, no verão de 2025, a Leapmotor pedia cerca de 16 mil libras pela única versão do T03, oferecendo ótimo custo-benefício. É tão barato porque a marca fabrica quase todas as peças deste carro internamente. No teste, havia 44 concessionárias Leapmotor no Reino Unido, todas oficinas locais conhecidas que também vendem outras marcas do grupo Stellantis. A marca espera aumentar o número para cerca de 80 concessionárias até o final de 2025, então você nunca deve ficar muito longe de uma. O preço agressivo citado antes não basta para fazer deste carro o elétrico mais barato do Reino Unido. Há uma versão básica do Dacia Spring por cerca de 15 mil libras esterlinas, mas com 45 cavalos de potência que quase ninguém quer. Uma versão mais sensata, com 65 CV, do Spring custa quase o mesmo que um T03, mas tem bateria menor de 26,8 kW e 28 CV a menos. Para chegar perto do nível de equipamentos deste Leapmotor, você precisaria do Spring na sua versão topo de linha, a Extreme. Isso custa 1.000 libras a mais e mesmo assim, você não teria tantos equipamentos quanto tem neste modelo chinês. Existem algumas outras opções que você precisa considerar nesse segmento do mercado, mas todas elas são significativamente mais caras. O Baojue Day Dolphin Surf é uma opção interessante, porém, durante as filmagens, a versão básica custava quase 19 mil libras e tinha cerca de 30 milhas a menos de autonomia por carga que o T03. Para ter um Dolphin Surf com uma autonomia elétrica mais razoável, você teria que pagar cerca de 22 mil libras. Isso é mais ou menos o mesmo que a Citroën pede pelo seu EC3 Super Mini comparável, mas é cerca de 1.000 libras a menos do que o Renault 5 E-Tech ou o Nissan Micra mais baratos. Uma proposta de valor forte então da Leapmotor e ela vem com um nível de especificação impressionantemente alto já nessa única versão. Vamos começar com a parte da direção. Você não esperaria que um carro desse preço tivesse controle de cruzeiro adaptativo ou assistência em congestionamento. Agora, isso praticamente dirige o carro em filas urbanas. O T03 possui 3 modos de direção e frenagem regenerativa. É um ótimo começo e melhora ainda mais. Todo o T03 inclui rodas de liga leve aro 15, teto panorâmico de vidro com cortina elétrica, retrovisores aquecidos, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré e lanternas de LED. Por dentro há ar-condicionado automático, painel de 8 polegadas volante e bancos esportivos em couro sintético, além de freio de estacionamento eletrônico. Os itens de mídia são controlados por uma central multimídia de 10,1 com navegação, Wi-Fi, 4G comando de voz, áudio com 4 alto-falantes, Amazon Music Online e controle por aplicativo. O sistema de infotainment conta com atualizações over-the-air integradas, o que permite a instalação de novas funcionalidades e atualizações de software ao longo do tempo, garantindo que o veículo esteja sempre atualizado. As atualizações podem melhorar itens como o sistema de infotainment, navegação ou medidas de cibersegurança. Até mesmo a unidade de controle eletrônico do trem de força pode ser otimizada para aprimorar a transmissão do motor e o gerenciamento da bateria. Como em todos os produtos da Leapmotor, é possível baixar um aplicativo de smartphone que permite o controle remoto de várias funções do veículo.
Isso inclui o pré-aquecimento da bateria, que serve para otimizar o carregamento em climas frios, controle remoto do ar-condicionado, para aquecer ou resfriar o carro antes de você entrar, monitoramento do status do veículo, do nível de energia, da autonomia, da quilometragem e da posição do veículo, além da possibilidade de travar ou destravar o veículo via Bluetooth, mesmo sem conexão móvel. Por fim, vamos te contar que são oferecidas 3 cores de pintura externa, mas branco claro é a única padrão. Você não vai precisar pagar a mais um valor considerável de 650 libras se quiser o prata estrelado ou o Glacier Blue deste carro de teste. Certo, vamos falar de segurança. Agora, precisamos ter cuidado ao falar, mas se eu te disser que o Dash Spring, pioneiro desse segmento, recebeu apenas 1 estrela no Europrograma Europeu de Avaliação de Carros Novos em 2021, isso já revela muito sobre os padrões de segurança desse mercado. Embora os sistemas de segurança do Spring tenham melhorado, ainda não oferecem a mesma proteção em acidentes que um Super Mini convencional a combustão. Mas a Leapmotor quer mudar isso. O T03 ainda não foi testado pelo Europrograma Europeu de Avaliação de Carros Novos, mas é provável que tenha resultados melhores que seu rival da Dacia. Isso ocorre porque 68% da carroceria é de aço de alta resistência e a estrutura possui caixas de absorção de energia. Essa estrutura de carroceria em gaiola utiliza uma barra anticolisão de alumínio em peça única e aço de alta resistência. Também ajuda o fato de haver muitos itens de segurança de série pelo preço. Todos os itens passivos, é claro, airbags duplos frontais, laterais e de cortina ligados a um sistema e-core, além de fixações Isofix nos bancos traseiros, monitoramento da pressão dos pneus, assistente de partida em rampa e um portfólio completo de itens de segurança, sistemas avançados de assistência ao motorista com câmeras que a Leapmotor diz que serão ainda mais aprimorados ao longo do tempo pelo sistema de atualização over-the-air que mencionamos anteriormente. Você recebe muitos recursos de segurança com câmeras que não esperaria nessa faixa de preço. Porém, como mencionamos antes, vários desses recursos trazem advertências sonoras indesejadas. Realmente não faz muito sentido oferecer uma série de recursos de segurança com câmeras se a primeira coisa que muitos proprietários vão tentar fazer é descobrir como desligar esses recursos. O sistema de controle de cruzeiro adaptativo também precisa de melhorias, pois é um pouco brusco, como já citamos. Mas vamos falar sobre o que você recebe, além de frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa, assistência inteligente de velocidade e alerta de colisão frontal. Também há detecção de ponto cego, alerta de sonolência e atenção do motorista, alerta avançado de distração do motorista e alerta de porta aberta. Há 2 assistentes de permanência em faixa, mas é um pouco irritante que você não possa desativá-los sem parar e colocar o carro em modo estacionamento. A marca chinesa definiu um novo padrão no segmento. Só precisa tornar esses recursos um pouco mais fáceis de usar. Informamos na seção de direção que o alcance elétrico é de 265 km desde que o carro esteja no modo Eco. Agora, você deve conseguir alcançar esse número mesmo nos meses de inverno, e isso graças a um sistema baseado em nuvem que monitora a bateria para mantê-la na temperatura ideal. Os pneus finos de seção 165, o sistema de regeneração de freios e o baixo coeficiente de arrasto de 0,26 CD também contribuem para a autonomia. O que prejudica isso é o peso considerável de 1.175 kg em ordem de marcha. Isso são 229 quilos a mais do que o rival Dash Spring, provavelmente por causa dos níveis mais altos de equipamentos de série deste modelo chinês e, claro, por sua bateria maior. A eficiência é oficialmente avaliada em 3,8 milhas por quilowatt-hora. Isso é um pouco menos que os 4,6 milhas por quilowatt-hora do Spring, que, como dissemos antes, em sua versão de 26,8 kWh, percorre 25 milhas a menos por carga. E os tempos de recarga da bateria? Bem, a taxa de carregamento em corrente contínua é bem lenta, chega a no máximo 45 kW, mas ainda é melhor do que a rival Dacia, que só pode carregar até 30 kW.
O carregamento em corrente contínua pode ser concluído de 30% a 80% em 36 minutos. Para uso doméstico, o carregador interno de 6,6 kW permite recarga de 30% a 80% em corrente alternada. Com uma wallbox de 7,4 kW, esse reforço leva 3 horas e 35 minutos e a carga completa 6 horas e 30 minutos. Há uma garantia de 4 anos ou 60 mil milhas e a garantia de bateria padrão da indústria de 8 anos ou 100 mil milhas. A manutenção deve ser simples devido à rede de concessionárias Stellantis no Reino Unido. Como é comum em veículos elétricos, o imposto sobre benefício em espécie será de apenas 3% no ano fiscal de 25/26. Você precisará pagar o imposto Vehicle Excise Duty de veículos na tarifa padrão da categoria A e a taxa de congestionamento de Londres, mas dirigir na zona Ultra Low Emission Zone é gratuito. O seguro pode ser mais caro do que o esperado. O T03 está classificado no grupo 25, o que é equivalente ao Daisy Spring, mas é mais alto do que muitos superminis da categoria acima. Você pode agradecer ao status de marca desconhecida da Leapmotor por isso. Você também pensaria que isso poderia prejudicar o T03 em relação à depreciação, mas na verdade não é tão ruim. Especialistas acreditam que o carro ainda valerá cerca de 44% do seu valor original após 3 anos e 58 mil quilômetros. Isso é mais ou menos o mesmo que o Spring, mas é muito melhor do que, por exemplo, um Fiat 500e, que só mantém de 31% a 38% do seu valor no mesmo período. Os intervalos de revisão do T03 são a cada 12 meses ou 20 mil quilômetros. Agora, uma dor de cabeça comum com novas marcas, especialmente as chinesas que entram no nosso mercado, é o fornecimento de peças. Isso significa que, se algo quebrar, você terá que esperar muito para consertar. Mas não com este carro, porque a Leapmotor fabrica praticamente tudo para este carro, incluindo praticamente toda a bateria. A marca não precisa buscar peças de fornecedores externos e diz que a rede de concessionárias do Reino Unido já tem acesso muito fácil a praticamente todas as peças do T03 que você possa precisar. Então, isso é muito bom de saber. Muito a gostar pelo preço. A Leapmotor está buscando atender os muitos clientes que gostariam de algo como um Fiat 500 e mais acessível, mas com 5 portas e a praticidade de um Fiat Grande Panda elétrico. Um T03 pode ser praticamente ideal. O Dacia Spring deveria suprir essa necessidade, mas o modelo da Leapmotor supera o rival na maioria dos aspectos importantes. Aqui, autonomia, potência, equipamentos e espaço no banco traseiro, até mesmo o valor. Se você analisar o que recebe, é um primeiro esforço impressionante desse fabricante chinês nesse segmento. Mas como dissemos ao longo desta análise, o resultado final ainda precisa de alguns ajustes se quiser realmente impressionar os clientes europeus. Isso é surpreendente, considerando que a Leapmotor deveria ser uma marca chinesa europeizada. Esses pequenos problemas poderiam ser rapidamente resolvidos com atualizações de meio de ciclo influenciadas pela Stellantis. E no futuro eles provavelmente serão. Mas, por enquanto, você pode muito bem pensar que realmente não há nada aqui com o qual você não conseguiria conviver, desde que não se importe bem com os olhares um tanto curiosos. O que mais? O porta-malas minúsculo e o fato de funções demais serem controladas pela tela sensível ao toque da cabine. Um nome mais chamativo também ajudaria a marca chinesa aqui. Se contar aos vizinhos que comprou um Fiat 500 ou um Renault, vai parecer que está seguindo a moda. Comprar um Leapmotor T3 lembra adquirir um eletrodoméstico? Se isso não for um problema para você, confira um desses. Finalmente, um pequeno veículo elétrico com preço justo, livre de restrições onerosas de autonomia e acessível para quase todo mundo. Demorou muito para chegar?